Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, começando a semana, quais as perspectivas aí? Olá a todos, olá a todas. Sim, Vitor, começando a semana firme com o pé direito, digamos. As expectativas... as expectativas são, espero que o Inter melhore, né? Não seja como começar com o fogo de palha, né? E também o Inter teve o ânimo do Mano no início e agora tá dando umas patinadas, né? E o Grêmio também, o Grêmio veio de uma sequência boa e contra o Cruzeiro venceu e foi um jogo muito intenso, mas o Grêmio ficou aquém do que se esperava, né? Sim, não, sabe por que eu dei uma rolada aqui? Porque bem na hora eu tava olhando pra ter certeza, o Inter vai ter uma semaninha de folga aí pra treinar, né? Sim, eu acho que é o primeiro por momento. Isso que Sim, eu acho que desde que o Mano chegou vai ser a primeira vez que ele vai ter uma semana sem jogo pra poder fazer tudo que ele quer, digamos, com mais calma, né? Sim, é o primeiro momento, assim, que ele chegou aquela vez pra treinar contra o Fluminense. Ele foi apresentado, começou na quarta-feira o treinamento. E no sábado já era o jogo. Que venceu, né? Sim, nesse período teve, inclusive, 2 jogos fora do país, né? Teve um jogo contra o Guairenha e contra o Independiente, tendo que viajar e tal. Então ele ainda tem isso a seu favor, né? Vamos ver até quando que vai durar essa. E vamos ver se não vai se repetir como foi com o Medina, né? Que teve uma semana de treino, às vezes 2 semanas de treino e chegava para jogar, patinava. Sim, e até porque agora vamos já encaminhando, vamos analisar um jogo de cada vez. Vamos começar já porque a gente começou falando do Inter, vamos falar primeiro do Inter, que foi o último jogo de ontem, que também envolve Juventude, né? Que foi um jogo que me pareceu assim que uma coisa que é legal de discutir é que se falou muito assim do problema do Inter para fazer gols, né? O Inter tem um problema que tinha com o Medina, tá tendo com o Mano, e que agora tá parecendo que eu vejo assim que é um problema crônico, né? Porque o Inter é um time que tem dificuldade de fazer gol, acho que desde o Odair, que o Inter é um time que, para fazer gol, é um movimento oceânico, assim, precisa uma coisa muito louca para o Inter fazer muitos gols num jogo, né? E agora... voltou aquele... E agora é o que, Vitor? Não, e agora com o Mano faz 3 jogos que é a mesma coisa. O Inter tá mais seguro defensivamente. O time não pratica, é muito difícil tomar gols, ainda que tenha tomado aquele gol bobo contra o Juventude ontem à noite. Mas o setor ofensivo é um problema crônico no Inter, é evidente isso. Mas ontem voltou aquele momento que o cara fica imaginando, vai sair o gol, o Inter vai tomar o gol, voltou aquele momento, o jogo tava chato, feio, daí tava tudo se encaminhando, vai sair um gol do Juventude, porque eu não sei o que o Juventude faz que se torna um jogo feio, não foi ontem contra o Inter, foi também contra o Cuiabá, todos os times que jogam contra o Juventude, o jogo, a partir do momento do segundo tempo, fica feio, chato, sem qualidade. Sim. Não sei se tu reparou isso. Eu reparei que ali, depois que o Inter fez o gol, o próprio Inter começou a fazer um movimento assim para travar o jogo. Começou a fazer cera, começou a fazer mais faltas, e aí o jogo foi truncando, e aí o Juventude, só que daí o Juventude não podia fazer isso, né? O Juventude tinha que se colocar numa situação de fazer o jogo andar, né? Mas que eu achei que que partiu muito mais do Inter o movimento de trancar o jogo do que do Juventude. Porque outra coisa mas uma coisa que o Juventude faz muito, eu entrei aqui no SofaScore até para analisar os dados do jogo. Ontem o Juventude fez 22 faltas no Inter ao longo do jogo, e o Inter fez 13. Talvez isso também indique um pouco, né? Porque muitas vezes quando o jogo começa com muita falta, começa a ficar mascado, né? E foi a partir do segundo tempo ali, daí o 13 foi a falta que saiu o gol, né?
A falta 13 foi que saiu o gol. Que foi uma falta que não precisava ter acontecido. Não precisava. E daí veio aquele momento de novo. O jogador entrou no lugar do alemão afobado, né? Sim. E o Foi próprio aquela afobação. E o próprio alemão já estava afobado no jogo, né? O alemão, ontem foi desde que o alemão despontou, que todo mundo começou assim, a elogiar ele e tal, porque por causa dos gols que ele marcou, acho que foi o pior jogo do alemão. Ele despencou junto com o time todo. Ele pegou várias bolas no primeiro tempo, e ele, claro, eu acho que em defesa dele dá para dizer que havia muita pouca aproximação para tocar a bola junto com ele, né? Vinha assim, vamos tocar a bola, vamos tabelar. Tinha muito pouco isso no Inter ontem. Mas ele também, quantas vezes a bola vinha para ele e ele baixava a cabeça e saía correndo num lugar nada a ver, assim. Mas fazendo uma pergunta assim rápida e rasteira, pergunto para ti, o alemão é um jogador para tá virando jogador para entrar só no segundo tempo? Olha, eu não sei, mas eu acho que o que eu tô começando a achar é que ele é um jogador que precisa ser melhor trabalhado, porque ele é jovem e ainda talvez não tenha tido uma base tão forte, e talvez, e aí sendo um pouco mais negativo, mas talvez que a gente tenha que ter um pé no freio um pouco com ele, de repente, porque ele fez gols em mais de um jogo na sequência e ele já virou xodó da torcida, né? Sim. E aí se criou uma expectativa muito grande em torno dele que talvez daqui a um pouco não se confirme. Então eu acho Talvez que seja isso a afobação. de repente ele próprio fica naquela assim, ele quer mostrar que ele é aquilo ali, entendeu? Então ele às vezes em vez de fazer o simples, que é pegar a bola e tocar pro cara que tá do lado, ele quer fazer uma jogada mirabolante assim e tal. Vai ter que acalmar o coração. Voltamos ao nosso assunto velho, né? Acalmar o coração, tipo Diego Souza, né? Tem que acalmar o coração. Tem mais alguma coisa para destacar aí, além das faltas aí, já que tu abriu aí os dados, os números aí? Vamos ver aqui. Os chutes aí. Dados do jogo. O Inter chutou 8 bolas de Juventude, 11, sendo que dessas 11 do Juventude foram 5 no gol e 6 para fora. O Inter chutou 3 no gol apenas. O Juventude teve... De novo aquele que a gente conversa, né? Aquela questão de finalizar. Pelos dados, exatamente. Pelos dados, o Juventude, dá para ver que o Juventude teve mais volume no jogo, né? O Juventude teve 57% da posse da bola. O Juventude teve 6 escanteios contra 3 do Inter. Deu mais, obviamente, deu mais passes, né? Deu 448 contra 351. Mas assim, os dados nem sempre refletem, né? Mas assim, pelos dados dá para ver que pelo menos o Juventude teve mais volume no jogo e o Inter menos presença. Quem olhou o jogo ontem percebeu isso, né? O Inter. O Daniel ali fez uma boa defesa também no segundo tempo. O Daniel fez pelo menos 3 defesas boas no jogo. Foi aquela de cabeçada que ele mergulhou, uma que o Pita driblou o zagueiro, entrou sozinho e ele defendeu. E teve uma outra, uma sobra de um escanteio, parece que ele espalmou também. Foram pelo menos 3 momentos que o Daniel apareceu no jogo. Daí teve o gol do Juventude, ele deve ter falado pro René, né? Ô, René, tu ficou com os pés colados no chão. E é uma coisa que o René não é um jogador que tem uma estatura. O jogador da Juventude que fez o gol não era alto, mas o René também não é alto, né? Aí prejudica, né? Mas ele falhou, ele devia ter acompanhado a marcação. Eu tava lembrando ontem, quando tava vendo o jogo, que eu falei pra ti, né? Se o Juventude perdesse em casa, o Eduardo Batista corria risco de sair, né? Sim. Não ser mais treinador do time. Mas ontem ganhou mais um tempinho, tá respirando, voltou a respirar. O Inter deu uma sobrevida pro treinador. Mas foi um jogo assim que o primeiro tempo foi o pior tempo do Inter com o Mano desde que o Mano chegou, né? O Inter se esperava o Inter indo mais para cima e não foi o que aconteceu. E eu acho que é aquela coisa, tu tem que ter equilíbrio, né? Às vezes parece que nessa coisa de querer ter a segurança defensiva acima de tudo, o time acaba abdicando de atacar. Foi um jogo e o meio-campo muito lento, com uma articulação muito pobre, e o ataque sem associação, assim, os jogadores não se procurando, assim, né?
Tá faltando. Agora nessa semana do Mano vai ser. Eu acho que agora é a hora do Inter ir pro divã e como vamos atacar, como vamos fazer gols. Sim, e o jogo vai ser no Beira-Rio, né? Contra o Corinthians. É um. E É um. vai ser um jogo para medir quem é o Inter, né? O que o Inter Sim, pretende no campeonato. e vai ser para, de novo, a torcida comparecer, apoiar o time. Vai ser um bom jogo, hein? Inter e Corinthians sempre um bom jogo. Vamos ver novamente se a torcida vai comparecer, se vai apoiar como foi nos últimos jogos no Beira-Rio, sem vaias desde saída de bola, né? Para ver, o Mano Menezes vai ter aí um bom tempo realmente para treinar, para botar, ajustar a defesa, o ataque, porque tá faltando chute, né? E no Sim, Beira-Rio tem que mostrar que tá em casa. É contra o exatamente. Corinthians, mas tem que mostrar que tá em casa, né? Não pode ser como é que foi o Inter, como foi no primeiro tempo que tu citou aí. Mas vamos fazer um exercício então para terminar o jogo do Inter, então. Que time tu escalaria para o jogo pro jogo de sábado, assim, com os jogadores que tem à disposição? Olha, na defesa não mexi em nada. Ali ontem também no Daniel ali, o goleiro, não tem como mexer, nem na defesa. Ontem o Vitão ali, para mim a grande novidade, onde o ponto positivo Verdade. do jogo do Inter lá foi dos grandes ali, apesar do jogo foi horrível pro Inter, mas o Vitão apareceu com destaque. Ali das peças todos ali, o que eu tiraria era o alemão não começaria com o alemão. Uhum. O único ali o único ali antes de começar a escalação, tirava todo, tiraria o alemão e dava uma chance novamente pro Wesley. Sim. Começaria com ele. Eu concordo. Não sei se eu botaria o Wesley, eu E, começaria e com com o Pedro Henrique, mas o outro jogador que não foi tão bem ontem foi o David, né? David não jogou. sim, novamente O David não representou muito bem ontem, não. e E agora tem substituto, né? Porque agora tem Alan Patrick para entrar, tem sim, Anderson, tem Maurício. De repente, o Mano testou o David, o que o Maurício também não vinha lá tão bem. sim, Mas eu acho que eu concordo contigo nessa do alemão, que é de se pensar, e talvez pensaria no David também. sim. É, eu só mudaria essas questões aí que tu me perguntou. E outra coisa também que até quando Caio Vidal vai ser a primeira opção pro Inter? Ah, isso é completamente. Ele nunca. Eu não me lembro de nenhum jogo que ele entrou, que ele começou, que ele contribuiu de fato com alguma coisa. Ele jogou um que outro jogo bem com a Abel aquela vez e Sim. ele fica aí. Para Ninguém. mim, o Caio Vidal já deu no Inter, já bateu no teto. Ele não. Olha, se fosse me perguntar assim, os jogadores que surgiram assim, ó, ele não chega nem aos pés do Valdívia, que o Valdívia entrava e agitava o jogo, né? Sim, Tinha também o outro que foi para a Europa lá, o. não lembro agora. Agora fugiu o nome do rapaz. O Otavinho? O Otavinho era. Sim, sim, também o Otavinho, Hum, que os jogadores que surgiram, que agora o Otavinho tá jogando na seleção portuguesa, né? uhum. E agora fugiu que perdeu um pênalti também na Libertadores. Não tá me ocorrendo. Vamos cortar essa parte então. Não tem problema, não tem problema. Tá, mas enfim, temos a conclusão que o Caio Vidal não é mais uma boa opção Não para. é até quando vai ficar essa primeira opção aí? Não Agora tem. até quando? Porque o Caio Vidal não está, já bateu no teto. E é Sim. um jogador que continua jogando com a cabeça baixa. Não. E ele tem pouco recurso, ele não é um jogador muito bom tecnicamente, e agora, aos poucos, o Inter vai tendo mais opções, né? Hoje, eu acho que eu tenho boas perspectivas do Inter resolver esse problema no ataque, porque o Inter hoje tem mais de um atacante, o Wanderson mostrou que tem futebol, o próprio Pedro Henrique, que errou 2 gols já em Sim. 2 jogos, é um cara que tu vê que ele tem recurso. O David, eu não acho ruim o David, eu acho que
um jogador que, se tu acerta ele, ele pode contribuir. Então, eu acho que o Inter tá começando a não depender mais das entradas do Caio Vidal, sabe? Sim. Tinha uma época que só tinha ele, que não tinha outro para substituir, então ele acabava jogando. Agora não tem mais esse problema. Então eu O acho que Sacha também agora, se lembra o Sacha quando entrava, é o respondia? Sacha, o Virou. Sacha, o Sacha ia bem. Tinha uma época que o Sacha tanto é que no time do Atlético, que é o time badalado, às vezes eles recorrem ao Sacha também. Sim. Daí acho que talvez seja isso que a torcida do Inter espere. Alguém assim de quando tá tudo dando ruim pro Inter, às vezes no Beira-Rio precisa agitar, daí vê o Caio Vidal. É isso Deve também. desanimar a torcida ali. A Tu torcida não tá fica pagando com ingresso para ver um. Daí tu já sabe que o jogador vai receber a bola, vai estar com a cabeça baixa e já vai errar o passe. tu não Não fica tem. com nenhuma expectativa assim que vai acontecer algo. Claro, pode dar com um pouco ele fazer, mas a tendência é não acontecer nada. Tem aquele ditado, Sim, né? Quando de onde tu menos espera é que daí que não sai nada mesmo. sim. Daí fica esse questionamento. Até quando o Inter vai ter Caio Vidal como primeira opção? É verdade. E isso daí reflete, né, em tudo. Mas eu queria comentar tem dois setores do Inter que são bem. Primeiro é a defesa, né, que tá desfalcada, Moledo Sim. saiu o jogador e o Vitão, tomara que o Vitão, né, supra bem, porque o Inter tá precisando de zagueiro. Tomara que o E Vitão. o Vitão tem um contrato curto, né, com o Inter. É, mas eu acho que a guerra não vai acabar agora. E eu, se fosse apostar, diria que ele vai ficar mais tempo, né? Sim. Mas É um, eu. um contrato de 3 meses. Mas é um jogador que seria bom se ele ficasse. Sim. E o outro setor que até nas redes sociais estão discutindo muito, que é um assunto que até eu achei engraçado ele ter surgido, assim, que é quem você prefere, Gabriel ou Rodrigo Dourado? Que o Gabriel tinha assumido a titularidade e respondeu bem em algumas coisas, até teve bons números, Sim. mas apareceu um movimento dizendo que tinha que ser o Dourado, não, Dourado é melhor, Dourado é melhor. E ontem o Dourado foi titular. Sim. Eu não tenho muito posição formada sobre esse assunto. Eu acho que os dois têm vantagens e desvantagens. Mas ontem eu achei que o Dourado ele tem mais bola no pé que o Gabriel, na minha opinião. Tem. Ele, Tem, ele- mas. mas E eu acho que na o. marcação o Gabriel chega mais junto que ele. Eu tenho essa impressão. Eu reparei isso, que o Gabriel tem mais questão física, assim, chega mais Uhum. firme e chuta também. Ele Sim. arrisca alguns chutes. Já o Rodrigo Dourado, ele tem qualidade no passe, sai com velocidade e Uhum. também nos escanteios é uma arma para o Inter, né? O Rodrigo Dourado sabe cabecear. Ele é alto, né? Ele é alto, O Inter tem esse problema de estatura mesmo. sim. E o Rodrigo Dourado, se for ver o histórico dele no Inter, ele tem gols de cabeça, né? Tem. Mas eu não sei. Eu tenho realmente dúvidas sobre esse assunto. Eu não sei o que eu penso, mas eu Mas eu acho. deixaria Mas 50% ali, 50-50. É é, o. eu acho que os dois depende do jogo, de repente, dá para Sim. ir empurrando esse assunto aí. Talvez dá para botar até os dois jogarem juntos para ver. Também é uma. O problema de botar os dois é que daí tu tira uma vaga desse monte de atacante que tem agora, né? Sim. Por exemplo, vai ter Alan Patrick, Edenilson, Tyson quando voltar, mais o Wanderson, mais o David. Daí desses seis vai jogar três. O problema no Inter tá do meio campo para frente, né? O que vai ser Tá uma também? bagunça, dá para dizer que tá uma bagunça, meio desorganizado ali, né? Sim. Deu para ver ontem, né? Não tem qualidade, tá faltando qualidade para finalizar, para atacar, para tocar a bola. O Mano Menezes ontem falou também que faltou também uma certa esperteza do Inter para sabendo que o jogo estava chegando no final para levar a bola longe do gol. Daí me vem o atacante do Inter faz aquela falta de carrinho, Pedro Henrique. Pedro Henrique fez aquela falta de carrinho. Tá faltando isso, né? O Inter saber levar a bola para longe com qualidade, sem bicão para frente, tocar lá na frente, matar. Era um lance ontem para ficar o Inter pegar a bola ali, ficar girando ela mais longe do perigo ali, né?
Sim, isso é treino, tem que estar, isso aí tem que estar ensaiado, isso aí. E o adversário viu, né? O adversário viu que. Sim. E o que tu acha do Juventude contra o São Paulo? Olha, depois que apresentou depois do contra que o Inter. É difícil, né? Porque o primeiro resultado em casa o Juventude não fez, né? O ideal era ter conseguido uma vitória simples que fosse em casa para encaminhar lá. Eu acho que o São Paulo não vem tão bem. Eu acho que o confronto não está encerrado, assim, não é jogo jogado. Se eu fosse apostar, apostaria no São Paulo, porque o São Paulo é um time de camisa e tal. Sim. Mas acho que o Juventude. Mas eu achei que o Juventude mostrou que se o Juventude jogar contra o São Paulo, o que jogou contra o Inter ontem, tem chance. Sim. Tem chance. Porque foi um bom jogo do Juventude. O Juventude se impôs dentro de casa para cima do Inter. Mas eu acho assim, se eu fosse apostar, eu apostaria no São Paulo ainda pela camisa e porque o plantel do São Paulo é melhor que o plantel do Juventude. O Juventude pode equilibrar no coletivo, chegar lá com uma estratégia bem montada e fazer um jogo, porque é mata-mata, né? Mata-mata pode acontecer alguma coisa. Mas eu acho que é nesse caminho. Mas se eu fosse dizer quem passa, eu acho que o São Paulo passa. Mas tem uma coisa que temos que ressaltar, Vitor, que depois de 4 jogos não teve pênalti no finalzinho contra o Juventude. A bola batendo na mão da defesa. O Eduardo Batista deve ter treinado bastante ainda. Treinaram a defesa. Como não pegar a bola com a mão. Mas uma coisa que até me chamou a atenção foi mais um gol de bola parada, né? Sim. Porque o do Inter no Juventude, né? Porque o Juventude vinha tomando, se eu não me engano, vinha tomando gols de bola parada, né? Sim. Tomou mais um contra o Inter, né? E no minuto inicial do segundo tempo. Né? Meio na bobeira ali. O Inter deu uma blitz ali e fez o gol. Mas respondeu com gol de bola parada também, né? Sim, respondeu. Até que foi o que mostrou ali o técnico Mano Menezes falou, né? Que o adversário fez a leitura dos minutos finais e viu que o Inter estava não sabendo controlar o jogo, né? E aproveitou. E foi assim, né? Na mesma resposta, levou um gol no primeiro minuto e deu a mesma resposta nos minutos finais. Exatamente. Mas diferente de ti, eu aposto que o Juventude leva a vaga. Ah, é? Sim. Bom, guardemos os próximos capítulos, vamos ver quem está certo. E além do jogo do clássico entre Juvenal entre Inter e Juventude, um bom jogo aí, um jogo bem estilo gaúcho. Nós tivemos o jogo do Grêmio também um pouco antes, né? O Grêmio decepcionou. Não sei se tu diria que decepcionou, mas o que tu achou do resultado, Vitor? Eu achei que foi justo. O Cruzeiro, pelo que fez o primeiro tempo, foi merecedor da vitória, mas respondendo para ti ali, foi uma decepção, sim, ainda mais no primeiro tempo. O Cruzeiro foi bem superior, foi intenso, e o Grêmio não conseguiu dar aquela resposta. O que era o Biel e o Elias lá praticamente como zagueiros, né, no primeiro tempo? Até me lembrei de ti que tu falaste no programa anterior que o Biel defende mais que o Ferreira, né? O Ferreirinha. Sim. E realmente, né? No primeiro tempo, virou um zagueiro ali, né? O que me chamou a atenção nesse jogo é que realmente o Elias e ele foram tão forçados a voltar. O Elias começou o jogo ou entrou depois? Me corrige. O Elias começou o jogo, né? Sim, começou o jogo. Começou o jogo, né? Começou o Elias e o Biel. Sim. Eles foram marcar na defesa, tamanha foi a força com que o Cruzeiro empurrava o Grêmio para trás, né? Me chamou a atenção, assim, a intensidade com que o Cruzeiro jogava uma saída de três atacantes, e a escola do time, assim, tu via que era bem esse estilo desses novos treinadores de estilo argentino, uruguaio. Assim. O Medina não é tanto assim, mas esse é bem esse estilo, me lembrou, muita gente vai ficar brava com isso que eu vou falar, mas lembrava muito o que o Kudê queria fazer no Inter, que ele falava muito, né, de lá intensidade, lá intensidade, lá intensidade. Sim,
O Cruzeiro, o Cruzeiro jogava exatamente desse jeito. Esse foi o futebol do Cruzeiro. Eles não eram um time muito bom tecnicamente, tinha muito jogador mediano, assim, mas eles apostavam muito na loucurada, assim, era um time de loucurada. Assim, e deu certo. Uma hora fizeram um gol. E a torcida foi junto também, né? Mostrou ali, empurrou, a torcida do Cruzeiro empurrou, mas sinto que o Grêmio poderia feito melhor no primeiro tempo. Eu culpo o Roger pelo mau desempenho no primeiro tempo, porque ele tinha que corrigir vendo o Biel e o Elias como zagueiro. Daí não sei se veio a orientação dele para ser assim no primeiro tempo, mas ele disse na coletiva que, apesar da derrota, houve evolução na equipe. Não concordo com ele, para mim houve um retrocesso, porque tu vê os teus atacantes jogando na defesa, algo tá errado, né? Não é a própria palavra fala, atacante, ataque lá na frente, por que estão jogando na defesa? E não concordo que houve uma evolução. No segundo tempo, meio bagunçado, até um gol do Grêmio ali não saiu porque tinha um atacante, né, a mais ali atrapalhando o outro, né? A bola estourou no outro atacante e era um perigo de gol ali. Eu vejo que isso... não sei se dá para generalizar isso, mas às vezes parece que essa é uma coisa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que a gente é apaixonado por estar protegido defensivamente e privilegiar a defesa e tal. E a gente acaba pecando na hora quando exige que se vá ao ataque, sabe? Eu achei que eu senti falta disso no Grêmio nesse jogo. Sim. Porque foi um jogo assim que o Grêmio não... O Grêmio, a sensação que eu fiquei foi que o Grêmio entrou assim, primeiro vamos conter o Cruzeiro. E não conseguiu. E daí e aí já não teve condição de produzir ataque, de ir ao ataque com a mesma agressividade com que o Cruzeiro estava indo. E depois que o Cruzeiro fez o gol, foi menos ainda. O Grêmio só foi ter uma chance de gol num dos últimos momentos da partida, lá no fim, se eu não me engano, que eu me lembro, foi o único chute do Grêmio, foi aquele... Com o Elias. Teve um com o Elias, e depois teve um que eu acho que foi o Ricardinho, não foi? Que ele pegou dentro da área e chutou para cima, nos últimos momentos do jogo. Foi E aquele lance lá que o Ricardinho atrapalhou, estourou a bola nele lá, aquele. Exatamente. Mas foi no momento em que quando o Roger começou a mexer para ir para cima, né? Perdeu o medo de ser feliz e foi, vamos para cima, vamos tentar fazer. Mas daí virou meio bagunçado, né? Virou meio bagunçado, até que o Grêmio ali perdeu uma grande oportunidade porque estava com atacantes tudo bagunçado lá na frente, o outro chutou e bateu no companheiro. Exatamente, mas foi um retrato do jogo. Exatamente, como privilegia demais a defesa, como vamos ter segurança defensiva, quando precisa ser ofensivo, o time não está preparado para isso. Porque para atacar não é só assim, vamos atacar e vamos para cima. Não, tu tem que ter organização para atacar. Tu tem que saber como tu vai atacar, como tu vai fazer gols. Mas ele tinha tudo já para surpreender já no começo, Vitor. Olha só, ele começou com o Elias e o Biel. Os dois têm velocidade. Sim. Porque eu recuar os dois lá, parecia medo. Sabe, assim, medo. Eu acho que isso foi mais mérito do Cruzeiro do que nesse. Aí eu tiro a crítica um pouco do Grêmio e enalteço um pouco o Cruzeiro, porque eu acho que eu senti assim que o Roger deu uma estudada no Cruzeiro, mas não conseguiu conter o que o Cruzeiro, a proposta do Cruzeiro. Eu achei que o Grêmio, mesmo mesmo assim com a ideia de vamos conter eles e responder em velocidade, o Cruzeiro teve méritos assim de não permitir que isso acontecesse. Mas é triste ver um clássico, né, Cruzeiro e Grêmio na Série B. Tudo bem, faz parte do esporte, assim, cair, mas é triste, né, lembrando ali o campeões da Libertadores, a Copa do Brasil, já disputaram títulos. Os dois times cheios de títulos, né? E reflete muito
dá para fazer um estudo sociológico sobre por que isso acontece, né? Porque tem muita coisa, questão de política e más administrações, Sim, tudo isso que tem tudo a ver com o jeito como a gente leva o futebol no Brasil, né? sim. E, e aí, E foi um jogo bastante aguardado, né? Todo mundo esperava um clássico mesmo, mas foi um bonito jogo, tudo. Só continua ainda ali que o Grêmio poderia ter dado mais no primeiro tempo, ter atacado mais, tentar surpreender, ainda mais com 2 jogadores leves, ousados, que o Biel e o Elias são ousados, né? sim, Talvez o Roger esteja segurando um pouquinho eles. sim, a escalação não dá para dizer que foi medrosa, foi uma escalação assim para tentar ganhar. Eu achei que só que o Cruzeiro amassou Sim. assim, o Cruzeiro surpreendeu, ele não achava que fosse ser tanto, eu acho que foi algo nesse sentido, assim. Mas, Daí. assim, eu acho que o mesmo assim, mesmo com o rendimento aquém do que se esperava, se o Grêmio continuar repetindo o que vem repetido nos últimos jogos e nesse jogo contra o Cruzeiro, já está credenciado Sim. ao principal, que é subir para a Série A. Né? É, Para mim, o que vem sendo mostrado, fica evidente que o Grêmio dificilmente não sobe para a Série A. porque O que talvez não seja campeão, né? Talvez não seja Sim. campeão, mas classificado é muito difícil que não seja. Então, digo que esse jogo aí manchou o trabalho do Roger. Foi uma derrota natural. Tanto se o Cruzeiro perdesse, ia ser uma derrota natural. Não tem, assim, não é tipo, não pegou um time inferior o Sim, Grêmio. Foi de igual para igual. sim. Não tem como manchar. A única coisa que manchou ontem foi a torcida do Cruzeiro, né? Fora Ah, e teve dentro. fora de campo, gritos homofóbicos. Sim, quebrando o ônibus lá dos torcedores do Grêmio. Foi uma. Sim. Daí eu tava lembrando, Vitor, que só um pouquinho de história, que quando eu fiz o meu TCC, fiz sobre o futebol, né? A função do repórter no futebol. E daí o professor lá pediu para eu pesquisar a fundo, o professor Sérgio Endler, a história do futebol. Daí eu digo por que que o futebol não é para ignorante, porque antes, lá nos países do Oriente o Ocidental, a bola era feita com bexiga de bode, de cabra. E sabe qual era a intenção? Era tu convidar um grupo de família para ir na tua casa e para quebrar o gelo, fazer uma rodinha e era tu passar a bola, um pro outro assim a bola. A intenção era de quebrar o gelo, fazer um convite para conversar, assim, daí passando a bola, assim, fazia uma família de um lado, a outra família fazia a rodinha e ficava ali brincando, um passando a bola pro outro, trocava, daí com quem tu queria ter mais afinidade, era para tocar a bola, passar a bola, tipo, e o meio que, ó, tô passando a bola para ti, assim, vamos conversar, assim começava os namoros também, entendeu? Uhum. Era uma questão de socializar. O futebol é da sociedade, é uma prática Sim, social, a- da civilização. antes, antes do futebol moderno, que surgiu na Inglaterra, a bola era para socializar, entendeu? Convidava uma família, outra família ia, se reuniu para almoço, tudo, e eu tinha que lá socializar. Até outros povos, para terminar com as guerras, tinha um atrito, era socializar, era só passar a bola, ficar passando ali, tipo, não sei quanto tempo ficava, é questão de história que eu aprendi isso. E daí, o que me vem ao tempo de hoje, pensando, não era a torcida do Cruzeiro, não tinha que socializar também, não tinha, já que o futebol começou nisso, a bola, a questão de socializar. Não é só a torcida do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, do Juventude, do Brasil de Pelotas, do São Paulo. Tá faltando isso, a questão de socializar. Por que não torcida do Cruzeiro onde convidar a torcida do Grêmio, fazer um churrasco juntos? Daí quem perdesse o jogo, na volta pagava o churrasco. Sim. Porque isso não acontece no Grenal. Em vez de ficar marcando, como marcaram no Campeonato Gaúcho, torcida do Inter, não dá para dizer que é torcida, né? Integrantes usando a camiseta do Inter e do Grêmio, vândalos, né?
para se encontrarem lá em Novo Hamburgo para decidir no pau lá que é o melhor. Sim. Por isso que eu falo, eu me lembrei, futebol não é para ignorantes, né? Porque a bola surgiu para socializar. Daí, por que a torcida não pode fazer isso, socializar com a outra? Sim. Perdemos em Porto Alegre aqui o caminho do gol, que uma vez teve a torcida do Inter e do Flamengo indo juntos. Por que não essa questão de socializar, em vez de quebrar o ônibus do outra torcida, em vez de cantar cantos homofóbicos? Por que isso? Não faz parte do futebol isso. É que sabe o que me remonta? Na hora de tirar os ignorantes. O que me remonta a isso também, tu falou dessa história da bola, mas é que na sociedade, assim, a gente tá sempre entre a civilidade e a barbárie, né? Sim. E aí eu me lembro que os estádios, esses que a gente tem, esse fenômeno que a gente tem na nossa sociedade, assim, dos estádios, eles remontam muito à época, em Roma tinha isso, né? Em Roma tinha lá o Coliseu, não é Coliseu, é o Coliseu, que era onde eles reuniam o povo para botar as pessoas para lutar com leões, essas coisas. Era um momento meio de barbárie, assim, também, né? Sim. A gente está sempre nesse limite entre uma coisa e outra, né? Entre a barbárie e a educação. E é uma luta constante, sabe? É uma coisa que a gente tem que estar sempre problematizando, sempre enfatizando, para ir acabando, porque, por exemplo, na Inglaterra, que é um país europeu, não sei o que, acontece essas coisas, às vezes acontece essas coisas. Tinha aquela torcida lá no futebol moderno, começou com eles lá, mas a torcida era uma das piores, né? Então é uma coisa que demanda esforço da gente, a gente tem que enfatizar Mas daí pensando nisso, assim, a bola é um símbolo de socializar. Começou lá no tempo antigo. Já está na hora de dar um basta nos ignorantes, né? Os ignorantes têm que entender que a bola símbolo é para socializar. Tu quer violência? Sai do futebol, vai procurar outra área. Sim. Não é... Se tu não pode confundir ser doença, ser marginal com um esporte. Sim. Não pode. E uma coisa que o Denis Abraão falou que estava sorrindo de ironia, concordo com ele, não é só o Grêmio que tem que ser punido. Porque só o Grêmio é punido. É verdade. Porque a CBF só pune o Grêmio. É uma questão... Depende de forças políticas desconhecidas, sabe-se lá o quê. Por que só o Grêmio é punido? Tá na hora do Cruzeiro também receber uma boa multa aí, ter mando de campo. Talvez jogar sem torcida. Tudo bem, tem aquele torcedor de bem lá, mas... E aqueles caras que nem foram no estádio lá, quebraram o ônibus. É uma questão de, como tu disse ali, né? Eles vivem na barbárie. Tem que mudar. Sim. Bom, mas caminhando para o fim, Vitor, tem mais algum destaque? A única coisa que eu destaco, assim, na questão do Inter, Caio Vidal já era momento de emprestar ele para outro time. No Inter não dá mais. E no Grêmio, vejo que a derrota não manchou. Só agora o Roger, espero que veja esses 2 erros aí que ele cometeu, de botar o time recuado e depois fazer um montuado no segundo tempo de atacantes. E o Juventude, a expectativa, né? Será que vai passar contra o São Paulo? Tem uma aposta casada aqui no... Tá. Então é isso. O meu destaque, eu vou destacar do Inter aí, fazer votos, como eu gosto de fazer votos. Fazer votos que o Inter aproveite bem essa semana de treinos aí, para tirar essa nhaca de não saber fazer gols, para melhorar a sua organização ofensiva. No Grêmio, vou fazer votos que o Roger olhe para esse jogo contra o Cruzeiro e saiba tirar lições, de repente incorporar coisas que o Cruzeiro faz para si. Eu acho que gostei de muita coisa que eu vi do jogo do Cruzeiro ontem, um jogo que não é todo, que é uma coisa que nos faz muito aqui no Brasil e que eu acho que precisa incorporar. E o Juventude, eu obviamente, como gaúcho, vou torcer que passe de fase, mas
infelizmente, minha racionalidade está dizendo que vai dar São Paulo. Vamos ver. Então é isso. Boa, isso daí, racional, nada de barbárie. Nada de barbárie. Condenando a barbárie, o Futebol Agora dessa segunda-feira termina aqui. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. Agradecemos também pela audiência do último programa que bateu o recorde. Passamos de 2.400 visualizações, nossa maior audiência até agora. Estamos muito felizes, a gente quer que continue sempre assim daqui para frente. E dizemos que você pode acompanhar nosso trabalho também nas redes sociais. Nós estamos lá, né, Vitor? Tu tem Twitter? O meu Twitter é Vitor_A_Pereira. Certo, o meu é @Victor Caprioli. O Agora RS não cobre só esportes, como você já sabe, a gente também acompanha a política, a economia, o trânsito, o tempo e o cotidiano dos gaúchos, tudo que nos interessa, tudo que nos diz respeito, você encontra no portal Agora RS, e o mais importante, de forma gratuita, não precisa pagar nada. Novamente, nós agradecemos a sua audiência e deixamos um forte abraço e até a semana que vem. Um abraço, pessoal, até mais.